Olá, quinto ano, tudo bem? Espero que vocês tenham conseguido descansar nesse pequeno recesso, mas agora vamos começar o segundo semestre e cremos que já deu tudo certo. Bem, nós estamos entrando no capítulo 8. E no capítulo 8, a princípio, nós vamos falar de antigos instrumentos de medida. Antigamente, as pessoas não tinham a tecnologia que nós temos hoje. Então, foi necessário criar algumas coisas para medir o que eles precisavam. Eles usavam cordas com nós. Essas cordas, elas tinham vários nós. Esses nós tinham intervalos iguais. Então, esses intervalos eram usados como medidas. E aqui você pode ver que hoje nós entendemos que houve então a necessidade de criar medidas de comprimento. A clepsidra, um relógio d'água, eles utilizavam várias vasilhas e eles observavam o tempo que a água demorava para passar de uma vasilha para outra. E aí a medida de tempo foi começando a ter necessidade de ser inventada. As balanças, eles usavam pratos, né, para poder equilibrar os pesos. Então eles colocavam um peso em um prato e o que eles queriam pesar em outro para manter o equilíbrio. Medidas de massa. Olha aí, a necessidade de criar as medidas de massa. As ânforas eram vasos cerâmicos arredondados de gargalo estreito. Então eles usavam para armazenar coisas líquidas. A necessidade então de criar medidas de capacidade. Mas hoje em dia nós já temos muitas coisas criadas, inventadas, né, graças à tecnologia. Em 1960 foi criado o SI, o Sistema Internacional de Unidades. Esse sistema ele teve que ser padronizado. Então, graças a esse sistema, foi possível, na verdade, comercializar. Por quê? Porque as unidades elas tinham que ser padronizadas em todos os lugares para que pudesse haver o comércio. Ou seja, havia uma confusão em cada lugar, porque em cada lugar as medidas eram diferentes. Padronizando, isso acabou. Então, foi possível realizar o comércio de produtos. Bem, como eu falei para vocês, a necessidade de medir era muito grande. Imagine, as pessoas não tinham fita métrica, não tinham régua, eles não tinham balanças digitais, eles não tinham medidores de água, não tinham nada. Então, eles tinham que inventar, eles tinham que criar alguns artifícios. Mas também eles usavam as partes do corpo para poder medir. Eles usavam o palmo, que mede aproximadamente 22 centímetros. Utilizavam o pé, que tem uma medida aproximada de 30,48 centímetros. Eles usavam a polegada, que tem aproximadamente 2,54 centímetros. Usavam a jarda. A jarda é a medida que vai do centro do seu corpo até o seu braço, né, esticado, até a ponta do dedo, que mede aproximadamente 91,44 centímetros ou, em metro, 0,9144 metros. E o cúbito? O cúbito é a parte que vai do cotovelo, tá, até a ponta do dedo, que mede aproximadamente 50,8 centímetros. Então, vocês estão vendo como era importante para eles terem alguma unidade de medida. Eles usavam até as partes do corpo para medir. Essas medidas são todas padronizadas. Por quê? Como eu falei para vocês, imagine, cada um vai ter um tamanho de palmo, né, de mão, cada um vai ter um tamanho de pé, de polegada, porque cada um tem as partes do corpo, né, com medidas diferentes. Cada um tem um tamanho diferente. Então, foi preciso padronizar isso para que, padronizando, essas medidas ficaram iguais em todos os lugares, para que pudesse comercializar. Nós podemos medir, por exemplo, o tampo de uma mesa usando o palmo. O pé, ele é muito utilizado na aviação, né? O avião está a 5.000 pés de altura, é muito utilizado na aviação.
A polegada, aonde ela é utilizada? Quando nós compramos a televisão. A televisão tem 50 polegadas, 80 polegadas. Essa polegada, ela é medida na diagonal. A jarda ela é muito utilizada em lugares de países estrangeiros, né? Na Inglaterra, Estados Unidos, o futebol americano, eles utilizam a jarda também. Bem, vamos ver as medidas de comprimento. Vocês já conhecem algumas unidades. Aqui nós temos a tabela. Aqui no meio está o metro, que é a unidade fundamental ou a unidade padrão, escrito por extenso aqui, ó, metro. Por que o metro ele é a unidade fundamental ou unidade padrão? Porque a partir do metro foram criadas as outras unidades. As unidades maiores, que são os múltiplos, e as unidades menores, que são os submúltiplos. Vamos ver os múltiplos primeiro. Quem são os múltiplos do metro? As unidades maiores do que o metro. Quilômetro, hectômetro, decâmetro. Aqui nós temos as abreviações dessas medidas. km, quilômetro, hm, hectômetro, dam, decâmetro. O quilômetro, ele se abrevia com km, mas nós o escrevemos com Q. Por quê? Porque essa palavra é de origem estrangeira. Então, quando nós vamos escrever em português, nós precisamos escrever com Q. Por que o quilômetro aqui está destacado? Porque o quilômetro ele é o múltiplo do metro mais utilizado. Por exemplo, se você quiser medir uma distância entre cidades, por exemplo, você não vai utilizar o metro. Seria mais apropriado usar o quilômetro, porque são distâncias muito grandes. Submúltiplo do metro: decímetro, centímetro, milímetro. dm, decímetro, cm, centímetro, milímetros. Quando é que nós utilizamos os submúltiplos do metro? Quando nós temos medidas menores do que o metro. O centímetro está destacado por quê? Porque ele é o submúltiplo do metro mais utilizado, mais usado. Hoje em dia, nós até ouvimos falar de milímetro, né? A lapiseira 0,7, 0,5 milímetros, mas antes era mais difícil ouvir. Mas o centímetro, ele é o submúltiplo mais utilizado do metro. Vamos usar agora o quadro de medidas de comprimento. Temos aqui o quadro com as medidas, o metro, seus múltiplos e submúltiplos. Eu coloquei aqui algumas medidas, duas têm vírgulas e as outras duas não têm. Como que nós colocamos essas medidas nessa tabela? Eu já destaquei para você aqui, ó, o número que está antes da vírgula, né? No caso, o algarismo que está antes da vírgula é o 2. Eu tenho 42,95 metros. Quando o número tem vírgula, você tem que observar o algarismo antes da vírgula. Como é o 2, ele vai ficar no metro. Coloquei o 2 no metro, o 4 no decâmetro, né, na frente. Depois da vírgula vem o decímetro, coloquei o 9, e depois o 5 no centímetro. 42,95 metros. Aqui eu tenho 0,197 quilômetros. Tem vírgula. Destaquei o algarismo antes da vírgula, é o 0. Ele vai ficar no quilômetro. O 0 no quilômetro, o 1 no hectômetro, o 9 no decâmetro e o 7 no metro. 0,197 quilômetros. Agora, esses dois não têm vírgula. O que você vai fazer? Você vai observar qual é o algarismo que está na unidade. Quem está na unidade é o 8. Então, o 8 fica no centímetro. Quem estiver na dezena fica na frente. Então, vai ficar no decímetro. 48 centímetros. 734 milímetros. Também não tem vírgula. Qual é o algarismo que está na unidade? É o 4. Então, ele vai ficar no milímetro. 4 no milímetro, o 3 no centímetro e o 7 no decímetro. 734 milímetros.
As medidas também podem ser escritas de formas diferentes. Aqui eu vou utilizar o metro e o centímetro, aqui o centímetro e aqui o metro. 1 metro e 35 centímetros. Utilizei as duas medidas. Só utilizando o centímetro, 135 centímetros. Já que 1 metro é 100 centímetros, com mais 35 vai dar 135 centímetros. Ou então utilizando a vírgula, 1,35 metros. 1 metro e 50 centímetros. 1 metro são 100 centímetros, mais 50, 150 centímetros. Ou 1,50 metros. 1 metro e 3 centímetros. Repare que do metro pulou para o centímetro. Então, não tem o decímetro. Então, você vai ter que utilizar, no caso aqui, o zero. Ó, 103 centímetros. Por quê? Porque 1 metro representa o quê? 100 centímetros. 100 centímetros mais 3, 103 centímetros. Ou então, 1,03 metros. 0 metro e 85 centímetros. São apenas 85 centímetros. Ou então, 0,85 metros.